paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de nosso Deus, que excede todo o conhecimento e entendimento da raça humana, a paz de nosso Deus que está no controle de todas as coisas, pois nós temos que lembrar que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mais uma vez, pela misericórdia, eu venho aqui fazer mais um videozinho, que não chega nem assim a falar, uma pregação assim, grande, meia hora, 41 horas, né? Por causa da dificuldade do YouTube de carregar esses vídeos muito longo. Nossa internet aqui é fraca, então nós fazemos vídeos mais rápidos, mas nós estamos ali com dedicação, pregando na igreja, ensinando nos lares, seja onde for, nós estamos anunciando a palavra da verdade pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria deixar claro para os irmãos um seguinte fato, algo que nós trazemos no nosso coração, na nossa vida e no nosso ser. Irmãos, preste atenção. Se é para o ser humano, para nós, ficar enganando pessoas, nós teríamos abrido igrejas das portas largas. Então preste atenção. Primeira coisa, nós iríamos alugar um salão, colocar um globo de luz piscando, fazer balada gospel, dia da resposta, dia da vitória, dia que Deus vai operar, fazer o povo abrir a carteira, dar dinheiro, fazer só festa, balada, o povo regalar a carne dentro da igreja. Mas não, nós somos o ministério da palavra. Nós somos o ministério usados pelo Espírito Santo de Deus para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Então, por isso que nós anunciamos este evangelho. Nós fomos chamados para pregar o evangelho do arrependimento, da conversão, da salvação. Não um evangelho de portas largas para encher a igreja, mas ninguém prega a palavra, não prega o evangelho. Então não foi essa mensagem que Jesus nos chamou. E nós não estamos aqui para enganar ninguém, porque nós somos bem realistas quanto ao céu e ao inferno. Existem dois caminhos. A palavra diz que os falsos profetas vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, eles estão se enganando, ganhando dinheiro do povo, arregalando dinheiro, regalando a carne, ganhando dinheiro, comprando uma mansão. Eles estão sendo enganados também pelo diabo, porque quando chegar o juízo, eles vão perder a salvação e vai ver que nada disso valeu a pena. Então nós estamos aqui não preocupados com ouro, prata, riqueza, dinheiro desta terra, e sim com a vida eterna, a salvação, que vai vir depois dessa vida, que é a eternidade, herdarmos o reino do céu. Então se nós pervertemos, ficamos dando revelações falsas, falando coisas falsas que não procedem da Bíblia, nós estamos nos enganando e sendo enganados, e vamos perder nossa salvação. E se é para perder a salvação, né? Dentro da igreja pregando cajado, para que você vai ficar pregando cajado e conserto o evangelho da salvação que está na Bíblia? Ué, se é para ganhar dinheiro, vamos abrir as portas, regalar as portas, falar que pode tudo, que Deus está no coração, que todo mundo vai morar no céu, que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado para todo mundo entrar no céu, não importa se você está fumando, bebendo, se prostituindo, traindo, dando facada, não. Na última hora você levanta a mão que você entra no céu. Nós estaremos pregando esse evangelho. Ou então estaríamos aí no mundo, regalando a carne, sabendo que vai para o inferno mesmo, aproveitar tudo aquilo que nós jogamos fora, tudo aquilo que reputamos em esterco para ganhar a Cristo. Perdemos a nossa vida neste mundo. Pela misericórdia, eu vim para o evangelho de Cristo com 24 anos, onde as pessoas falavam assim, você tá louco? Vai deixar de lado. Meus colegas falando assim, mulheradas, balada, tudo aquilo. Colega meu que chegou a falar, nossa, você é o cara, onde você vai tem mulher atrás de você. Mas e aí? E a salvação? Deixei de lado tudo isso, tudo que para mim era alegria na carne, alegrava a minha carne, o meu eu, o meu ego, a soberba, o orgulho, o inchaço, as coisas que eram prazerosas para minha carne, as bebidas, as drogas, as baladas, as prostituições, as orgias, as coisas erradas, reputei tudo em perca para ganhar a Cristo. E na verdade considero essas coisas como esterco pelo conhecimento e excelência das revelações de Deus. Revelações bíblicas, ao ler a Bíblia, ao ler o Evangelho, revelações em sonhos, revelações que Deus tem colocado a cada dia as palavras dele no coração, a palavra da verdade. Tudo isso são revelações, não é simplesmente que tem também a revelação que Deus fala, eu ouvi Deus falar no meu coração, ouvir a voz de Jesus, ouvir como Paulo no caminho de Damasco, existe, mas as revelações são muito
completas, são completas, são vários tipos, não é complexa em uma só, tem vários tipos de revelações. A maior revelação de todas é a Bíblia, é a palavra, onde passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E toda revelação que vai contra a Bíblia não é de Deus, e sim do diabo, amém? Então presta atenção, nós vamos falar rapidamente aqui, nesses minutinhos, sobre isso que nós temos pregado, temos se esforçado em viver. Tudo que está acontecendo é sim cumprimento da palavra. E também eu digo, lembre-se destas palavras, porque é a palavra que irá julgar no último dia, não é a revelação. Não é a grande revelação, o grande profeta, o profeta das últimas horas falou não. Existiram profetas no Antigo Testamento, existem profetas hoje? Existem. Mas tem que estar de acordo com a Bíblia. E não torcendo a Bíblia, pregando coisa que não tem nada a ver da palavra, dizendo testificar com revelação de Deus. Amém? Então vamos prestar atenção. A Bíblia, ela é a palavra do arrependimento. Nós vemos João Batista, apareceu no deserto, pregando, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Ele diz, arrependei-vos, né? Para que venham sobre si tempos de refrigério. João Batista pregou o batismo do arrependimento. Nós vemos que os apóstolos pregaram arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino do céu, para que sejais apagados os vossos pecados. A Bíblia é a palavra do arrependimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quando você conhece a verdade, essa verdade entra na sua vida, você vê que aquilo que você faz está contra a Bíblia e você deixa de fazer pela palavra, começa a praticar. Então a Bíblia é a palavra do arrependimento. A Bíblia, ela é a palavra da conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Nós vemos que a Bíblia é a palavra da paciência e perseverança. Paciência, porque os nossos dias não são como os dias de Deus. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Então nós temos que ter paciência. Não perder a paciência, não perder a fé e perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa é a palavra. O arrependimento pregado é para a gente se arrepender a cada dia das coisas erradas que nós fazemos. A conversão, a santificação, a prática da palavra, a perseverança e ficar firme. O Apocalipse é uma palavra profética, as profecias do Apocalipse, das coisas que acontecerão no mundo. Estão acontecendo, nada vai escapar ali. Vai divergir do que está escrito na Bíblia e no livro de Apocalipse. Então, tudo aquilo que está escrito vai acontecer. Amém? Jesus, ele predisse umas palavras a qual nós iremos ler agora. Preste bem atenção. Mateus 24 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. Amém? Aí ele diz que, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Amém? Aí ele fala: Então hão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e tais-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Então preste atenção nesse versículo aqui, ó, no 24:4, Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos já estão aí, falsos profetas, dizendo-se em nome de Jesus. Um brasileiro aí, Henrique Cristo, se diz Jesus. Vários outros aí que vieram em nome de Jesus. Alguns já até morreram e falaram que era o Messias, Salvador do mundo, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É verdade, tem um aí porto-riquenho que tinha 10 mil seguidores só no Brasil, enganando a muitos. Amém? E ele continua:
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Guerras, várias guerras já aconteceram, rumores de guerras já aconteceram, amém? Vários rumores de guerras, várias guerras já aconteceu e tem acontecido esses rumores. Não, aí ele diz, né? E olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e haverá pestes e terremotos em vários lugares. Haverá fomes e pestes em vários lugares. Amém? Deixa eu acender a luz aqui que deu uma escurecida aqui. Amém? Haverá fomes e pestes em vários lugares. Amém? Tá entendendo a palavra? Então, presta atenção. Pestes. Coronavírus é uma das pestes que está acontecendo, mas já teve várias. Essa é só mais uma. Nós vemos que teve o quê? Teve aí H1N1, gripe suína, aqui teve a dengue, Himalaia, e várias outras aí, enfermidades contagiosas, várias que teve no mundo. Então essas pestes, essa daí, peste de gafanhotos devorando lavouras em vários lugares aí nos últimos tempos. Então essa daí é mais uma, coronavírus é mais uma, tá? Para se cumprir a palavra, cumprimento da palavra. Aí ele fala, né, sobre os falsos profetas que enganarão muitos, né, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala sobre as fomes, a fome no mundo que mata várias pessoas. Então tudo o que nós estamos vendo, seja você crente ou não, ateu ou não, servo de Deus ou não, se você é uma pessoa que apenas está na igreja, mas não crê na palavra, vemos que é cumprimento da palavra. Vemos que tudo está se cumprindo. Então, nada escapa das revelações de Deus. Está tudo se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Então, não existe algo que o diabo vai se levantar e vai fazer. O diabo, porque o grande profeta falou que trouxe uma grande revelação, que quem está por trás do coronavírus é o diabo. Presta atenção, meu irmão. Tudo está no plano de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele escreveu como será até o fim. Está tudo escrito aqui o que vai acontecer. Sendo o diabo que se levanta ou não. Está tudo de acordo com a palavra de Deus. E Deus está no controle, sabendo de tudo que vai acontecer. Mas ele diz, não vos assusteis, nem vos atemorizeis. É necessário que tudo isso aconteça. Amém? Então, nós vemos que é cumprimento da palavra. Isso tudo está no controle, Deus está no controle de tudo. Tudo isso é cumprimento da palavra. Mas nós não temos que ficar com medo, querendo saber, igual muitos aí, eu vou saber dos passos dos Illuminati, o que eles estão fazendo, eu vou saber o que a maçonaria está aprontando. Meu irmão, não precisa, porque a direção que Deus nos dá, o quê? Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus, para lutar, apagar os dardos inflamados do maligno. Então nós temos que se revestir da armadura de Deus e se preocupar somente em obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Então, o alerta que Jesus falou para nós ficarmos alerta, está tudo na palavra. Os judeus não aceitaram Jesus como Messias, estão aguardando o Messias, amém? Nós estamos de olho em Israel. A figueira, a Bíblia diz, olhai para a figueira, quando nós vemos lá que está perto o verão, que os seus ramos se tornam tenros, nós sabemos que Israel é o termômetro do mundo, nós estamos lá, nós vemos as notícias oficiais que tem. Quando os judeus anunciar o Messias que veio, nós sabemos que não é o Messias. Nós sabemos que é o anticristo. Quando eles anunciar que chegou o Messias lá, nós sabemos que será o anticristo. Então, não precisamos se atemorizar. Meu irmão, eu preciso ficar lá. Não, vamos ficar na palavra, vamos ficar no evangelho, perseverar. A palavra diz que nós temos que perseverar, vigiar, estar alerta, estar atento em todo instante, porque não sabeis a hora, nem o dia que o Filho do Homem há de vir. Então nós temos que ficar firmes e vigilantes na palavra. Amém? Se a gente quiser falar, já está chegando, já está próximo, nós olhamos para os sinais do tempo, os sinais que estão se cumprindo. Quando olhamos para a figueira, olhamos para a cidade de Israel,
quando se levantar lá o falso Messias, nós sabemos, o anticristo chegou. Mas da mesma maneira que os judeus vão adorá-lo, alguns judeus, 144 mil, vão se levantar e vão ver que ele não é o Messias e vão aceitar a Jesus e se levantar contra o reino dele, o reino macabro do anticristo. Amém? Mas é necessário que primeiro aconteça isso tudo que está acontecendo, que são os princípios das dores. E nós vemos aqui, olha só que tremendo, Apocalipse 1. Vamos entender que as pessoas, elas muitas vezes pregam aí, mas carnalmente não entendem o que está acontecendo. Olha o que diz em Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então nós vemos que isso daqui, Apocalipse, são revelações para as coisas do tempo que está próximo, ou seja, breve aconteceriam, para a gente analisar, para a gente ficar alerta, para a gente ficar atento. Preste atenção, bem-aventurado aquele que lê. Muitas pessoas já nem lê o livro do Apocalipse porque tem medo, então é bem-aventurado aquele que lê. Não só lê, porque bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Então você lê. Você lê? Não. Mas você ouve? Não. As palavras dessa profecia. E o mais importante, e guardam as coisas que nela está escrito. E guardam. Então, se você não lê, você tem que ouvir. Ou lê ou ouve. Mas o mais importante é guardar as coisas que nela está escrita. Então, no Apocalipse, já começa a dedicação às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, o que é isso? Essa igreja no espiritual, essas 7 igrejas da Ásia, no espiritual significa todas as igrejas da terra. A repreensão para elas voltarem ao primeiro amor, participarem da doutrina de Cristo, participarem do evangelho de Cristo, voltarem à doutrina de Cristo, participarem da palavra, anunciarem a palavra, se arrependerem, não tolerarem Jezabel, não tolerarem as heresias e ficarem firmes na palavra de Deus. As 7 igrejas do Apocalipse.